De onde vem o mal? O que é o mal para o espírito e a consciência? E como podemos manter o mal à distância? Essas perguntas nós vamos responder hoje neste vídeo com a ajuda da sabedoria do Epiteto. Bora lá? O autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista a nossa verdadeira meta na vida. Bom, então o Epiteto diz que o mal em si não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou eventos e nas pessoas. Que quebra primeiramente com esse paradigma que a gente tem, né? Porque se a gente pensa do mal que nós conhecemos, onde é que está? Está nos poderosos que comandam o mundo e nos mantêm prisioneiros de um sistema de educação, de um sistema de saúde, de uma alimentação, de dogmas, de tudo aquilo que mantém adormecida a consciência da humanidade, mantém a humanidade doente. A gente pode dizer, o mal está no mundo, o mal está no dinheiro, o mal está... Num segundo momento a gente diz que os eventos da vida, esses que a gente não gosta, são os maus. Todas essas atrocidades que nós vemos nas notícias, todas essas coisas que não deveria passar supostamente no mundo, que aí está esse mal. E a forma com que esse mal acontece nos eventos e no mundo é por meio dessas pessoas malvadas. Então essa é a ideia geralmente que a gente vê do mal, não é assim? Mas ele já fala que naturalmente o mal não existe aí. Então o que será que é o mal? Para o Epiteto, para o espírito, para a consciência? Então, para esse conceito do trabalho interior, do despertar da consciência, para o estoicismo, a gente tem que tirar da nossa cabeça que o mal está lá fora, que está no mundo, nos eventos, nas pessoas. Então, onde é que está o mal se eles não estão lá? Ele diz, o mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista a nossa verdadeira meta na vida. Então ele dá aqui a chave. Da onde surge o mal? O Epiteto diz da distração, da preguiça e da negligência, quando a gente perde de vista a nossa verdadeira meta. Em vez de ir para lá, a gente se distrai, a gente tem preguiça e a gente tem negligência, e então surge o mal. O mal para o espírito e para a consciência. Porque o mal, neste caso, é tudo aquilo que impede a essência, a consciência, a alma que tem que se desenvolver, de se desenvolver. E o que impede? A distração, a preguiça e a negligência. Mas não é a distração, a preguiça e a negligência que a gente está acostumado lá fora, o conceito normal. É o do nosso trabalho interior. Por exemplo, na distração. Geralmente, distração a gente pensa que é uma perda de tempo, né? A pessoa está perdendo tempo, ela não está fazendo nada, ela está distraída. Mas no contexto do espírito, da consciência, a gente até pode ver uma distração que para o mundo é boa. A nossa família, muito ocupado cuidando dos filhos, muito ocupado provendo as necessidades da casa, muito preocupado com o bem-estar, com que as pessoas não tenham que trabalhar. Uma boa distração, ser muito famoso, ter uma carreira muito exitosa, com muitos compromissos, com uma agenda cheia, mas que não dá tempo para a pessoa respirar, para a pessoa viver uma vida simples e desfrutar essa vida, para uma busca pela sabedoria, para um tempo para meditar. Uma distração boa, cumprir bem as metas e ter outras metas e conseguir cumprir essas também e passar de meta em meta nessa corrida dos ratos, esperando que em algum momento essa felicidade das metas vão ser alcançadas.
E quantas metas você já não conseguiu na sua vida? E você já é feliz? Não, porque a meta não é uma meta mais lá fora que vai te fazer feliz. É você avançar aqui dentro nesse caminho da sabedoria. Com isso eu não estou dizendo que não tenha família, que não busque metas, que não as consiga, que não tenha dinheiro. Tudo de fora lá não influencia. O problema é a gente perder a nossa consciência e não aproveitar essas situações lá fora para fazer o nosso trabalho. Assim como existem as distrações ruins, quando a gente literalmente está perdendo o nosso tempo, quando a gente está com o corpo tão mal que ele fica muito doente e a gente tem que se distrair do nosso objetivo para cuidar do nosso corpo, quando a gente não cuida, não nutre as nossas relações humanas e tudo isso. Então, a distração é tudo aquilo que a gente dedica o nosso tempo, mas a gente esqueceu do que a gente tinha que fazer. Então, para o nosso ser, ele tá vendo isso, a pessoa lá, nossa, super no ultra sucesso aqui no mundo físico, e ele fala, nossa, que mal é o sucesso, né? Porque o meu filho, a minha filha, se esqueceu totalmente do que ele foi fazer lá. E ele se acha o cara, ele se acha muito importante, mas ele nem suspeita, ele não tem nem ideia, ele não sabe que ele está totalmente perdido. Vamos para o segundo ponto, a preguiça. A preguiça é esse defeito psicológico em suas diversas manifestações, inimiga da vontade, inimiga dessa disciplina, inimiga dessa força que precisamos para fazer o nosso trabalho interior. Por isso que chama trabalho interior. Não é descanso interior, não é lazer interior, é trabalho. Assim como nós trabalhamos lá fora, capinamos e podemos cultivar umas plantas, aqui a gente tem que capinar essa terra fértil interior, a gente tem que plantar as virtudes da alma, cultivá-las. Você, uma pessoa, pode ser muito disciplinada lá fora para o trabalho, muito dedicada com a sua família, muito, não sei, você pode pensar numa pessoa que você nunca imaginou que fosse preguiçosa. Mas quando essa pessoa descobre esse caminho espiritual, vem uma preguiça do inferno, porque realmente desses defeitos que vivem no inferno, porque o ego não quer que a gente faça um trabalho. Sim, você vai sentar para meditar e você vai ficar com sono e vai dormir. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa para a sua consciência e vai te dar preguiça. Mas para as coisas do ego você não tem preguiça. Eu lembro muito bem que eu gostava antes bastante de Fórmula 1. E para acordar às 2 da manhã e ver o prêmio da Austrália lá, tocava o despertador e já estava de pé. Mas vou colocar um despertador lá 2 horas da manhã para fazer uma meditação. Não acordo. Por quê? Porque para as coisas da consciência essa preguiça é muito mais forte. Então se você se pergunta por que eu sou tão disciplinado na vida para cumprir minhas metas, para a empresa, para as coisas, por que me custa tanto? Porque lá fora você tem o impulso do ego, da distração. O inimigo secreto ele quer que você se esqueça do que você veio fazer aqui. Mas quando você olha para dentro, quando você sabe o que você tem que fazer, aí ele tem que usar outras armas. Ele tem que fazer o seu caminho mais difícil. E por último, a negligência. Lembrei agora que acho que a primeira vez que eu escutei essa palavra foi um amigo meu, quando a gente tinha uns 10, 12 anos, Thiago. A gente estava lá na casa dele, brincando, e aí eu fiz algo que machucou ele, né? E aí ele falou para a mãe dele, ela perguntou o que aconteceu, Thiago? E ele falou, é que o Douglas foi negligente. Eu nunca tinha escutado essa palavra, né? Mas realmente eu fui negligente. Desde então eu aprendi o que é negligência. É quando você sabe que pode acontecer alguma coisa e não faz nada para evitar. Graças a Deus não foi nada muito grave, mas aí eu descobri. Quando nós conhecemos esse caminho,
uma das piores coisas que podemos fazer, talvez, é essa negligência. É saber que a nossa alma tem sede, tem fome, que o Espírito precisa da gente e a gente não fazer as coisas. Quantas pessoas eu já encontrei, já conheci que conheceram esse caminho, receberam as condições e deixaram para depois. Elas ainda queriam curtir a vida, elas ainda não queriam deixar algum vício, alguma coisa. As pessoas elas pensam que a espiritualidade, não a espiritualidade, que a consciência é do tempo, é da personalidade. A consciência não é algo que você pode colocar numa lista, em 2030 eu vou me dedicar a isso. Porque se você tem agora, se a consciência está viva agora, talvez em 2030 ela já não esteja aí. Você esteja aí, mas esse impulso espiritual, essa sede, já não vai estar mais aí. Então não seja negligente com as necessidades da sua consciência. Se você sente fome e o seu corpo pede, você vai buscar alguma coisa para comer. Mas e agora quando você sente um vazio, um remorso por alguma coisa que você fez, você falou? Você sente uma necessidade de se interiorizar, de meditar e continuar vendo a televisão? Você sente uma necessidade de se desculpar com uma pessoa, mas o seu orgulho não deixa? Você sente uma necessidade de fazer algo e o medo te interrompe? Tudo isso está aqui. Essa negligência com nós mesmos. Então aqui a gente pode ver claramente que o grande mal para o espírito, isso que nos afasta dessa grande meta que é o autodomínio, está aqui dentro. E tem a ver com o trabalho espiritual. Sim, existe um aspecto desse mal lá fora que a gente pode falar, mas a maior maldade desse mal lá fora é que ele usa isso para distrair a gente. Enquanto você está bravo com as pessoas que comandam o mundo, com as situações em que as coisas se encontram, primeiro você está alimentando esse mal dentro de você, porque você fica bravo e você alimenta a ira, não é assim? A injustiça. Você quer fazer o mesmo com essas pessoas, né? E segundo, porque a gente se distrai totalmente e a gente acha que porque a gente está descobrindo essas coisas lá fora, a gente está despertando. E o ego, o mal aqui dentro, ele ri da gente. Olha que idiota, desculpa a palavra. Olha que idiota, né? Ele acha que está sabendo tudo quando ele não sabe nada. Ele está buscando lá fora solucionar o mundo quando a alma dele está se perdendo aqui dentro. Desculpa novamente falar talvez assim muito direto, muito forte, mas é isso que acontece. Se a gente não erradicar o mal de dentro de nós, a guerra, a desigualdade, a fome, tudo que acontece lá fora vai continuar acontecendo. Mas se a gente conseguir erradicar isso da gente, a gente está fazendo um mundo melhor. A gente está diminuindo a probabilidade de que existam guerras na nossa vida, na nossa mente. E pelo menos uma pessoa nesse mundo vai ser mais pacífico. Por isso Gandhi dizia, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não queira mudar os outros, mude a você mesmo. E você vai ver que o seu mundo muda. Então o que é o bem? Se isso é o mal, se isso aqui é... Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. O bem a gente poderia analisar que é tudo isso que leva a gente a cumprir com esse autodomínio. O que faz a gente sair do mal, ou seja, desperdiçar uma existência que pode ser muito produtiva espiritualmente, a fazer com que essa existência seja muito útil para o nosso ser, para a consciência? O nosso trabalho interior. Quando nós dedicamos os nossos esforços na vida para fazer o nosso trabalho interior, a gente está fazendo o bem. A gente está fazendo o que a gente veio fazer aqui. A razão pela qual o Espírito enviou a consciência para a matéria. E bom, nesse caminho a gente vai ter que... O trabalho interior no fim é esse autodomínio.
É o domínio de tudo isso daqui para concentrar nossos esforços ao bem. Essa é a nossa verdadeira meta. Então, a concentração no trabalho interior. A vontade de fazer o trabalho interior e fazê-lo. O que seria o oposto da negligência? A consciência, o oposto da negligência até em direção do trabalho interior. Isso é o bem. Isso é o que o Epiteto diz que nós temos que fazer. Ele diz, quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar em nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. Porque esse é o verdadeiro mal. E se a gente está fazendo esse trabalho, o verdadeiro mal para o ser está lá. O que acontece aqui já é parte de outras leis. Lei de ação e consequência, lei do karma e tudo isso. A gente pode pensar que uma pessoa viveu uma vida muito legal, ela cumpriu todas as metas que o sistema falou para ela e nunca nenhum mal a afetou. Mas para o ser dela, essa vida foi um total desastre. Ela teve uma vida tão boa que o mal se apoderou, que ela não fez o único que deveria ter feito. Então, quando nós nos lembramos que a nossa meta é o bem, é o trabalho interior, é o autodomínio, nós nos livramos. E ele finaliza dizendo, é assim que se conquista a felicidade. Porque a felicidade está nesse daqui, ó. Nessa eudaimonia que fala o Aristóteles, esse daimon do Sócrates. Então, meu caro amigo, minha querida amiga, perceba, estude o mal na sua vida, aqui dentro. Lute contra o mal. Entenda que o mal, espiritualmente falando, é tudo aquilo que te desvia do caminho, que faz você perder tempo e energia em outras coisas que não sejam o seu progresso espiritual. Com o tempo você vai compreender que este mundo em que vivemos, este planeta maravilhoso que se chama Terra, não foi feito para ser um céu na Terra. Isso daqui alguns chamam de planeta purgatório e tem uma razão de ser que não cabe neste vídeo. Mas você vai ver que não importa o que aconteça aqui, algum dia todos vamos morrer. Seja de uma forma fatal, seja de uma forma tranquila. E não importa como morramos, o que importa é a nossa luta. Se a gente esteve mais perto disso ou disso daqui. Tudo bem? Espero que essas reflexões cheguem no mais profundo da sua consciência. Mexam isso que tem que mexer aí dentro para que você possa seguir com um passo firme e decidido nessa verdadeira meta do autodomínio.